Bíblias em Êxodo 5, vamos ler o versículo 1 e 2, amém? Então, Êxodo 5, verso de número 1 e 2, diz assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor, para que eu lhe ouça a sua voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqui está a Tua palavra, Deus, nós clamamos a Ti a revelação dela, que Teu Espírito Santo possa abrir os nossos olhos espirituais, a nossa mente e o nosso coração. Pai, a Tua palavra diz que nós erramos porque nos falta conhecimento. E nessa noite, Senhor, nós queremos aprender mais de Ti, porque nós não queremos mais errar. Nós queremos crescer, nós queremos ser bênção. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite a Tua palavra ela possa ir e produzir o efeito para qual ela foi destinada. Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, no ano de 1993, foi lançado um filme que conta a história de um casal, que eles estavam passando por dificuldades e eles resolvem tentar a sorte lá em Las Vegas, né? Então eles vão para lá e as coisas não estavam indo muito bem, só que no meio desse passeio deles aí, dessa jornada, eles conhecem um rapaz chamado John Gage, um bilionário que oferece $1 milhão ao marido David para permitir que sua mulher, Diana, vá para a cama com ele por apenas uma noite. Esse filme foi denominado Proposta Indecente, e ele dividiu muitas opiniões. De um lado estavam aqueles que achavam que essa proposta aí era a escapatória daquele casal para que eles resolvessem sua vida financeira, né? Vão acabar com todos os problemas. Mas, de outro lado, estavam aqueles que, junto com a maioria das pessoas, consideram uma proposta indecente. E esse foi dado o nome do filme, tá bom? Irmãos, parece coisa de cinema, né? Ah, não, isso daí é coisa lá de Hollywood, é historinha. Mas eu vou falar que essas coisas acontecem, essas propostas, elas acontecem no nosso dia a dia. E eu vou falar mais, já aconteceu nessa igreja. E aconteceu, sabe com quem? Comigo. Lógico, né? O valor foi um pouquinho diferente. Foi bem comigo, foi comigo e com a Brenda, né? No ano de 2019, assim que nós chegamos aqui, eu lembro que a gente estava dando um passeio lá no Parque do Ibirapuera. E agora só me falhou a memória, por onde que veio essa mensagem? Eu acredito que foi pelo Facebook. Alguém viu a Brenda lá no Facebook, viu que a gente estava junto e fez uma proposta. Olha, irmãos, a proposta foi bem decente mesmo, né? Só que faltou uns zeros naquela proposta ali. Isso é um absurdo. Ela vale muito mais que $1 milhão, né? Então essa pessoa falou: ó, eu te dou R$1.000 para passar um dia com ela. Paz, R$1.000? Dá nem para analisar essa proposta, né? Nem indecente. Isso daí foi um absurdo mesmo, né? Só fez a gente passar raiva. Mas acontece. E aconteceu isso na vida daquele casal, acontece conosco, e com muitas outras pessoas acontece esse tipo de proposta. E o que é uma proposta indecente? Uma proposta indecente é considerado algo imoral, algo inconveniente, impróprio, descortês, indelicado, indigna, vergonhosa, inaceitável. E assim como no filme, o Faraó fez a mesma proposta para Moisés. Ele fez, na verdade, algumas propostas indecentes, quando Moisés foi falar com ele a respeito da libertação do povo. No capítulo 5, Moisés fala a primeira vez com o Faraó, e o Faraó endurece o coração. O que ele faz? Ele aumenta a carga de trabalho dos hebreus. Ele fala: não, esse povo está com muito tempo livre, está pensando em besteira. Não, vou aumentar a carga de trabalho deles para que eles não fiquem pensando nessas coisas. Que história é essa de libertação, em adorar o Deus? Não. Aí aumentou a carga de trabalho deles. No capítulo 7, Moisés fala pela segunda vez a Faraó. E como demonstração de poder, Arão pega e lança o cajado dele no chão e o cajado vira uma serpente, né? Só que os magos de Faraó, eles fazem a mesma coisa. Todos eles lançam o cajado no chão e eles viram serpentes também.
Aí Faraó pega e endurece o coração. Não aceita o pedido de Moisés. A partir daí, Deus começa a manifestar o seu poder, né? Porém, Faraó não cedia. Deus fez o quê? Manda 10 pragas sobre o Egito. Alguém já ouviu a história das 10 pragas do Egito? Então hoje nós vamos falar um pouquinho delas e como foi esse processo, essas propostas que Faraó foi fazendo para Moisés. Bem, primeiro Deus transforma toda a água do Egito em sangue, está lá em Êxodo 7, do 14 ao 24. A segunda praga foi a praga das rãs, Êxodo 8, do versículo 1 ao 15. E a terceira praga foi a praga dos piolhos. Cada vez que Deus mandava uma praga, Faraó ele se quebrantava. Só que quando a praga estava cessando ali, ele endurecia o coração, não vou atender o pedido de Moisés, não. Muito pelo contrário, ele expulsava Moisés da sua presença. Mas a partir da quarta praga, Faraó começa um processo de negociação. Agora ele só não rejeitava a presença de Moisés, mas ele começou a lançar algumas propostas. E a primeira proposta foi a seguinte: sirva a Deus, mas continue no Egito. Então essa foi a primeira proposta indecente que Faraó fez para Moisés. A quarta praga que Deus enviou sobre o Egito foi a praga das moscas. Já tinha vindo sobre o Egito sangue, rãs e piolho. Lembra as 3 primeiras pragas? Agora a quarta foi a das moscas. E quando o Faraó ele viu a sua sopa cheia de mosca, ele manda chamar Moisés rapidamente e resolve fazer uma proposta para Moisés. Está lá em Êxodo 8, versículo 25. Êxodo 8, 25 diz assim: chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Só que para entender essa proposta de Faraó, nós precisamos entender o que significa nesta terra. Nesta terra significa permanecer no Egito. Só que o Egito é um lugar de escravidão, é um lugar de trabalho árduo ali. Então eles não tinham liberdade, tinham serviço forçado, viviam uma vida de miséria realmente. Em outras palavras, permanecer no Egito era continuar num lugar de escravidão. E uma coisa que a palavra de Deus nos traz, que Faraó, ele é símbolo de Satanás. E o Egito é símbolo do mundo. Então não tem como servir a Deus permanecendo no Egito, permanecendo no mundo. E quem que falou isso? Foi Jesus. Jesus fala que não dá para servir a Deus e servir ao mundo ao mesmo tempo. Diz assim lá em Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Olha que Jesus fala, nós precisamos ficar atentos às propostas do diabo para as nossas vidas. Ele quer que você pense, não, eu posso servir a Deus, mas também posso fazer as coisas que me agradam no dia a dia e durante a semana. E muitas pessoas têm sido assediadas assim pelo diabo, têm ouvido essas propostas e elas têm acatado. Quantos que aderiram ao Evangelho, mas suas vidas nunca de fato foram transformadas? Porque em momento algum elas se entregaram totalmente, em momento algum elas abandonaram o mundo. Para essas pessoas, Deus adverte, lá em 1 João 2,15, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Deus e o mundo, eles são irreconciliáveis, não tem como, não tem comum nenhum entre a luz e as trevas. Então não tem como você servir a Deus e servir ao mundo, querer viver uma vida como as pessoas vivem o seu cotidiano, fazendo diversas coisas erradas, trapaceando, enganando, querendo se dar bem em cima de tudo, tirando vantagem, né? As pessoas aproveitam todas as situações para querer se dar bem. Não, primeiro eu. E engraçado que a gente vê no Evangelho, primeiro o próximo. Lembra que Jesus veio para quê? Para morrer por mim e por você. Em momento algum ele falou, não, primeiro sou eu. Ele poderia ter falado, eu sou Deus, eu não vou morrer por ninguém.
Primeiro eles têm que me adorar, eles têm que me servir. Mas não, Jesus veio e nos serviu. Então, isso é um exemplo muito grande para nós, que nós devemos primeiro servir, amar a Deus primeiro. E tenha certeza que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Portanto, a nossa resposta para Faraó, para essa primeira proposta indecente, tem que ser não. Não aceitamos essa proposta maligna. Foi isso que Moisés respondeu a Faraó no verso 26. Não convém que façamos assim, porque se tentarmos servir a Deus no mundo, o mundo não vai nos entender. Amém? Somos pelo Senhor, somos pela sua palavra. Nós não aceitamos essa proposta indecente do inimigo. Amém? Mas Faraó, ele fez uma segunda proposta para Moisés. E a segunda proposta é o seguinte: sirva a Deus, mas não vá muito longe. Então logo Faraó ouviu da boca de Moisés que era impossível servir a Deus e continuar no Egito. Ele não aceitou. Não, de forma alguma nós vamos negociar com você e vamos permanecer aqui no Egito. Não, lembra? Egito é lugar de escravidão. Mas na segunda proposta de Faraó, lá em Êxodo 8, 28, diz assim: então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus, no deserto, somente que, saindo, não vá muito longe. Olha como o Faraó é, esse cara é um bom negociador. Então, essa proposta era bem sutil, porque no versículo 27, Moisés diz assim a Faraó que ele precisa ir a um caminho de 3 dias. Só que o caminho de 3 dias é uma expressão hebraica que diz uma determinada distância, uma distância longa, né? Então, só que Faraó fala, não, vai servir a Deus, a gente deixa, mas não vá muito longe não, fica por aqui. Mas Moisés, ele não aceitou. E essa tem sido outra estratégia do inimigo para enganar as pessoas, para enganar até mesmo o povo de Deus. As palavras do diabo são sempre assim, ó: vai no encontro, mas não se batiza não vá muito longe. Vai para a igreja, mas ó, não vai ficar fanático, hein? Tudo bem você ser crente, mas você é jovem, ó, não entra nesse radicalismo de corte. Corte para quê? Não, vai ficar, não tem problema nenhum. Nada de ir na célula, discipulado, olha, não vá muito longe. Sirva a Deus, mas não precisa consagrar a sua vida. Sirva a Deus, mas não vá longe nesse relacionamento com jejum, vigília. Isso não vai dar certo, olha, não vai virar fanático. Então essas são as palavras do inimigo para o povo de Deus. Olha, não vá muito longe, fica aqui, ó. Você até pode servir a Deus, mas não se envolve tanto na obra, não. Para que esse negócio de participar do ministério de louvor? Fazer cursão? Fazer cursão para quê? Fazer curso de homem ao máximo? Não, você já é homem, você já nasceu macho. Você é um macho alfa, né? Não, mas ele quer te enganar com essas propostas. Ele quer te iludir, falando, não, está confortável do jeito que está, não faz isso não. E essa tem sido a proposta do diabo para muitas pessoas. Eu gostaria de te contar uma história. Certa vez, um pregador, ele estava no auditório, estava ministrando a palavra do Senhor, e lá tinha um homem que ele tinha as 2 pernas amputadas. Ele precisou cortar as 2 pernas, né? Retirar as 2 pernas. Porém, no meio da pregação, aquele pregador convidou as pessoas ali, fez um momento de apelo, olha, você que quer entregar a sua vida para Jesus, você que quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, vem aqui na frente, tome uma decisão de se entregar ao Senhor. E aquele homem, ele foi se rastejando até lá na frente e falou assim ao pregador: pastor, Deus aceita um homem pela metade? Porque ele não tinha as pernas. E o pregador falou assim para ele: olha, Deus aceita a metade do homem que se entrega por inteiro. Porém, Deus não aceita o homem inteiro que se entrega pela metade. Então, ele não importa como está o seu corpo físico, importa como está o seu coração. Deus, ele quer o seu coração todo. Ele não quer dividir lugar com o mundo, não quer dividir lugar com o dinheiro, com os prazeres da carne. Não, ele não divide o primeiro lugar. O primeiro lugar no seu coração tem que pertencer ao Senhor. E Faraó tem enganado as pessoas assim. Você pode servir a Deus, mas com relacionamento superficial, mas isso não é possível.
quando você tem um relacionamento, as pessoas casadas, ou quem namora, sabe que não tem como você se entregar só um pouquinho, não. Olha, dia de segunda a gente vai ficar junto. Não, terça-feira eu vou para a balada, eu tenho que sair com os amigos, quarta-feira é o dia do futebol, quinta-feira é o dia de jogar videogame, ou de ir para a praia, qualquer outra coisa. Aí na próxima segunda-feira a gente se encontra de novo. Existe um namoro assim? Existe um relacionamento assim? Não existe. Nem mesmo Deus aceita algo assim. Amém? E o Senhor, Ele está te convidando para ter um relacionamento mais profundo com Ele, para que você possa ter um relacionamento intenso, nada de superficialidade com o Senhor. Amém? Então, a segunda resposta aí, para a segunda proposta de Faraó, continua sendo não, nós não aceitamos servir ao Senhor de maneira superficial. Nós vamos servir ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Amém? Mas Faraó não parou por aí. Faraó, ele tinha uma terceira proposta para fazer para Moisés e o seu povo. E a terceira proposta é a seguinte: sirva a Deus, mas não leve as crianças. O Senhor enviou a praga das moscas e depois que a praga cessou, Faraó endureceu o coração dele de novo. Na hora que estava ruim o negócio lá dele, não, chama Moisés, vamos negociar. Só que daí, quando a praga passa, ele endurece o coração novamente e resolve prender o povo de Israel. Ele não liberta o povo de Israel para ir adorar ao Senhor. Então veio a quinta praga, que foi a peste nos animais. Mais uma vez, o Faraó vendo a terra sendo assolada, os animais morrendo, os animais doentes, mesmo assim, ele não libera o povo. Deus manda outra praga, veio a sexta praga, a praga das úlceras nos homens e nos animais. Então, eles ficaram cheios de feridas pelo corpo, mas mesmo assim, ele não libera o povo para ir adorar o Senhor. Mesmo o corpo dele estando em carne viva, aquele negócio cheirando mal, né? Mesmo assim, ele não amolece o coração. Veio a sétima praga sobre eles, né? A praga da chuva de pedras, que feriu homens, animais e plantas. Faraó, mais uma vez, endurece o coração. Eita, homem brabo, né? Esse daí era ruim de negócio, né? Vendo o povo sendo assolado, a terra se deteriorando, mesmo assim, ele não cede. Mas vendo que o Egito estava em grande ruína, os oficiais de Faraó aconselharam ele: libera o povo de Israel logo, libera os hebreus para que eles possam ir servir o Deus deles. Mas Faraó não. Faraó, o que ele faz? Chama Moisés, que eu tenho mais uma proposta para ele. Esse daí é insistente, né? Em Êxodo, capítulo 10, versículo de número 7 a 11, diz assim: então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servir ao Senhor vosso Deus, porém, quais são os que hão de ir? Respondeu Moisés: havemos de ir com nossos jovens e com nossos velhos, e com os filhos e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com nossos gados havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir as crianças. Vede, pois tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servir ao Senhor, pois é isso que pediste. E os expulsaram da presença dele. Está vendo como o Faraó... Eu falo que o Faraó era loucão, né? Nesse ponto, ele endurece o coração novamente e não libera as crianças para irem com Moisés. Né? E, no mais, ainda expulsa eles da presença deles. Ó, no versículo 11, diz assim: não há de ser assim. Ide somente vós, homens, e servir ao Senhor, pois é isso que pediste. Mas não foi isso que Moisés pediu. Ele pediu para ir com os jovens, com as moças, com as crianças, com os velhos, com os rebanhos, com tudo. Era para ir com tudo.
porque lá ele não sabia o que o Senhor ia pedir para ele. Mas mesmo assim, Faraó endurece o coração e expulsa eles da presença. Não, você não pode levar. Mas por que ele queria impedir que as crianças fossem? O inimigo faz isso, irmãos, para tentar impedir a próxima geração. Se essa geração ele não está conseguindo parar, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar parar a próxima geração. Então, quando o inimigo ele não consegue te parar, ele tenta parar os seus filhos, os nossos filhos, impedindo que as crianças sirvam ao Senhor. E olha, muitos pais cristãos têm acatado essa proposta aí de Faraó, que é Satanás, que representa Satanás. Quando eles vêm à igreja e não trazem os seus filhos. Então ele deixa o filho lá assistindo qualquer outra coisa, na casa de um coleguinha, brincando, mas ele não traz seu filho para cultuar. Ele está impedindo que seu filho se envolva na obra e que conheça a palavra do Senhor. Muitas igrejas agem da mesma forma. Têm acatado essa proposta indecente de Satanás, quando ignoram ou simplesmente não investem no trabalho com as crianças. Mas graças a Deus, irmãos, isso não é o que a nossa igreja tem feito. A nossa igreja tem com vários projetos. Durante o culto, os seus filhos estão sendo abençoados lá por uma ministração, de um jeitinho que eles vão entender. Então, eles já crescem aprendendo a palavra do Senhor. A nossa igreja ela tem esse projeto aos sábados, como nós falamos no começo do culto. Crianças estão sendo impactadas. Não sei se você conhece alguém que veio para a igreja através de seus filhos, mas eu conheço. E aqui na igreja nós temos pessoas assim. Né? Os filhos vêm e daqui a pouco os pais estão se envolvendo na obra também. Tem que vir trazer a criança, depois ele tem que vir buscar. E em algum momento esses pais começam a escutar a palavra do Senhor, começam a escutar as crianças falando de como foi o culto, de como elas se divertiram. Olha que bênção. Daqui a pouco a família toda está sendo impactada por causa das crianças. E o inimigo, ele é esperto, ele tenta fazer isso e impedir que as nossas crianças sejam abençoadas, que as nossas crianças cresçam no Evangelho. O propósito de Deus é que você, quando for servir ao Senhor, possa envolver toda a sua família, inclusive suas crianças, inclusive seus filhos. Amém? Não negocie com o inimigo. Não negocie para que seus filhos fiquem em casa durante o culto, durante a reunião de célula. Não negocie para que eles vão a uma festinha de aniversário, quando tem culto. Irmãos, nós temos culto apenas uma vez por semana. E reunião de célula também uma vez. Vocês têm a semana toda para fazerem inúmeras atividades com seus filhos. Precisa marcar algo justamente no horário do culto? São apenas 2 horas o nosso culto. Olha, domingo 2 horas, tem domingo o dia todo para fazer alguma coisa pela manhã, pela tarde, e à noite ainda dá tempo de vir ao culto. Mas mesmo assim as pessoas, não, hoje tem estreia de um filme, vai passar a Barbie lá no cinema. Eu nem assisti, mas nem tenho vontade de assistir. Meu irmão falou que foi assistir, ele assistiu 20 minutos do filme e falou, esse filme é uma droga, não vou assistir mais. E ainda pagou para assistir o filme, né? Então, só por isso, eu já nem quero assistir. Não escutei alguém falando, nenhuma pessoa falou bem desse filme até agora. Então, não perca seu tempo. Domingo é dia de cultuar ao Senhor. Amém? Aproveite esse momento com a sua família, traga seus filhos para que sejam abençoados, para que eles possam ouvir algo de bom. Muitas vezes eles estão vendo na internet aí, né? As crianças hoje não sabem nem falar, mas elas já sabem mexer no celular. Ela pega o celular, assim, ó, coloca um vídeo aí para o pai ver. Ele já vai lá na galeria, coloca o vídeo. Coloca um desenho. Ele vai lá no YouTube, pesquisa o desenho, sabe até pesquisar, né? Muita gente nem sabe como que faz a pesquisa lá, não. Ele já vai lá direitinho e pesquisa o desenho que ele quer. E fica o tempo todo ali, ó, dedinho aqui, ó, e nem sabe falar direito, né? Mas é isso que o inimigo quer. Ele quer que seus filhos se interajam com essas coisas, aprendam esse monte de informação suja que tem na internet. Que você, pai, hoje você possa priorizar a vida do seu filho, a vida dele com Deus, que ele possa crescer ouvindo coisas boas, que ele possa crescer compartilhando suas coisas. A gente vê muitos desenhos aí que ensinam as crianças a fazer maldade. Não sei se você lembra, um desenho que era da minha época era o Pica-Pau.
Pica-pau era terrível, irmãos. E a gente assistia o Pica-pau, via ele fazendo um monte de trapaça, um monte de coisa ruim, e era legal. Mas as crianças crescem aprendendo a fazer isso. Aprendendo a ser egoísta, aprendendo a fazer o mal para o coleguinha, para o próximo. Irmãos, que em nome de Jesus, hoje você possa ficar alerta quanto a isso, ficar alerta ao que seu filho está assistindo, ao que ele tem acessado na internet. O celular, a internet é um portal para uma infinidade de coisas, abre diversos mundos ali, coisa que você jamais imaginou ver, o seu filho está aprendendo, ele está tendo acesso lá. Mas que em nome de Jesus isso hoje vai mudar, amém? Não negocie com o faraó, não negocie com o mundo. Quando você vier para a igreja, traz seu filho. Mesmo que ele fique embirrado ali no começo, fica carrancudo, senta ali, não quer brincar, não quer falar nada, não quer ir para os kids, mas deixa ele do seu ladinho. No momento certo, o Espírito Santo vai trabalhando no coraçãozinho dele e ele vai ser impactado pelo Senhor. Amém? Responda como Moisés respondeu, no versículo 9. Havemos de ir com nossos jovens, e com os velhos, e com os filhos e com as filhas. Não negocie com o inimigo para que seus filhos se encham de outras atividades no que deveriam estar fazendo no momento do culto. Amém? Faça como Josué, lá em Josué 25, versículo 14, que diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu já fiz a minha escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, assim como Josué. Não negociamos ir para qualquer outro lugar dia que tem culto. Amém? Então, não negocie isso na sua família também. Não marque nada, se for possível. Eu sei que às vezes tem coisa de trabalho, você precisa participar, mas aí é diferente. Mas também não use o seu trabalho como desculpa para não vir à casa do Senhor. Tem pessoas que fazem isso. Não, vou aproveitar, vou trabalhar domingo, porque daí eu não preciso ir na igreja mesmo, e ainda faço uma graninha extra. Não, não faça isso. O que você vai ganhar lá é tão pouco comparado ao que Deus tem para você e para a sua família. Amém? Mas, irmãos, não acaba por aí. Faraó, ele é insistente. E a quarta proposta de Faraó é a seguinte, mais uma proposta indecente, hein, irmãos? Foi a seguinte: sirva a Deus, mas não leve os seus bens. E agora pegou, hein? Como Moisés não aceitou a proposta de Faraó de deixar a sua família, Faraó ele faz mais uma proposta, né? Assim que Deus envia a 8ª praga sobre o Egito, que foi a praga dos gafanhotos. Mas ainda assim, Faraó endurece o coração. Então veio a 9ª praga, que foi a praga das trevas. Vinham as trevas tão grandes sobre o Egito que as pessoas não conseguiam enxergar nada. Então elas andavam como se fossem cegas mesmo, tateando assim para poder se locomover dentro de casa. Foi aí então que Faraó mandou chamar Moisés novamente. Aí ele fala, não, agora vai ser a minha cartada final, vou acabar com eles. Não é? E ele faz mais uma proposta. E no começo as propostas até parecem ser, não, é coerente, ele está melhorando, mas não, irmãos. Olha aqui que Faraó diz para Moisés, lá em Êxodo 10, 24. Então Faraó chamou a Moisés e lhes disse, ide, servir ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Olha, parece que Faraó está bonzinho agora, né? Porque ele disse, não, você pode ir com tudo que vocês têm lá, com essas crianças, com os jovens, com os idosos, pode ir até 3 dias de distância, não tem problema, vai servir ao Senhor. Porém, deixe os seus bens. E agora, hein? Deixe seu gado. Ele não libera para que o povo leve os seus pertences. Nós temos que ter olhos espirituais para ver a sutileza com que o inimigo tenta nos atrair. Porque nós sabemos que o nosso coração só entra em algo quando nós colocamos dinheiro nele, acredita? Hoje a Márcia falou sobre isso, sobre priorizar as coisas. Fez até um ranking ali, né? 3º estava o dinheiro, 2º estava o carro e 1º a Bíblia.
Mas, muitas vezes, nós temos feito ao contrário. Nós colocamos o nosso trabalho lá em primeiro. Não, eu preciso trabalhar, porque o trabalho é importante. Sim, irmãos, trabalho é importante, é a bênção de Deus. Mas, quando você coloca o seu trabalho em primeiro lugar, isso começa a ser por maldição. Ele começa a tomar o seu coração. Por quê? Aquilo dali é a sua prioridade. Ou quando você compra um carro e você, não, todo o meu salário agora eu vou injetar no carro. Não, vou colocar uma roda nova, vai ficar bonitão, vou colocar um subfilme, vou colocar aquele sonzão potente, que onde eu passar todo mundo vai escutar o som do carro. Você nem suporta ficar lá dentro, mas as pessoas vão escutar o som do seu carro e gastam milhares de reais no veículo. Por quê? Porque o coração dele está no carro. Porque o coração dele está no trabalho, porque o coração dele está em se divertir, está no lazer. Aí, para isso, ele investe. Não vou medir esforços aqui, não. É caro, mas eu vou pagar. Né? Quantas vezes a gente vai num jantar que é caríssimo? Não estou falando que você não deve ir, você deve usufruir do melhor dessa terra. Mas, será que em alguma vez você fez uma oferta equivalente ao valor desse jantar? E é isso que o inimigo tenta fazer conosco, tenta nos seduzir. Não, você precisa disso, você precisa de um carro bom, e realmente nós precisamos, mas nós não precisamos colocar o nosso coração naquele veículo, nós não precisamos colocar o nosso coração na comida. E olha que Jesus fala em Mateus 6, 21. Diz assim: porque onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Então, se você vem ao culto, você adora, você recebe a palavra, mas quando você não investe, mostra que muito provavelmente seu coração não está aqui. Seu coração tem um outro primeiro lugar. E este culto ele não está completo. Esse culto vai ficar faltando alguma coisa. Portanto, mesmo que a igreja não tivesse nem necessidade financeira nenhuma, nós chegássemos ao ponto que Moisés falou lá para os israelitas lá, né? Olha, para de trazer oferta que a gente já tem muita coisa. Quando eles foram construir a tenda do Senhor lá, né? O povo ofertou de tal forma que chegou um momento que Moisés, não, para, a gente já tem material suficiente. Tinha muito ouro, prata, cobre, tecidos, né? Para poder fazer a tenda lá, onde a presença do Senhor ia habitar. Mas mesmo assim, que a igreja estivesse tão suprida com tudo isso, nossa igreja bem estruturada, no nosso prédio próprio, amém, eu tomo posse desse prédio, nós vamos sair do aluguel em nome de Jesus, mas mesmo que a obra do Senhor não carecesse de nada, mesmo assim, eu iria te incentivar, não invista nessa obra. Invista, porque você mostra onde está o teu coração. Né? Não é não é o dinheiro que segue o seu coração, mas o seu coração que segue o dinheiro. Então, tome cuidado. Isso não sou eu que estou falando, não. Foi Jesus que falou. Nós não podemos servir a dois senhores. Não tem como servir a Deus e servir a Mamon. Continuar amando o mundo, continuar amando os bens, as riquezas. Mas a última coisa que Faraó quer que você faça é que você oferte. Ele não quer que você oferte. Vocês até podem emprestar culto ao Deus de vocês, mas não leve os seus bens. E muitas pessoas têm se sentido assim e têm sido engodadas, né? Engodadas, sido atraídos por isso. Porque elas pensam, não, realmente, se eu der o dízimo, pode ser que falte, né? Eu tenho contas para pagar, eu tenho compromissos, então acho que é bom ter uma reserva ali, mas será que aqueles 10% vão fazer toda a diferença na sua vida? Você tem 90% de tudo que você recebe. Como você tem administrado isso? Será que aqueles 10% que vão ser a solução dos seus problemas? Ou lhe falta sabedoria para administrar todos os 90%? Eu acredito que com sabedoria você consegue administrar tudo aquilo que Deus tem colocado em suas mãos, sem precisar tirar daquilo que vai abençoar a obra do Senhor, daquilo que vai mostrar onde está o seu coração. Se está no dinheiro, se está nos bens, numa vida luxuosa, ou se seu coração está na palavra do Senhor, está na obra do Senhor. Eu estava conversando com meu irmão esses dias, e ele tem ido aos sábados
numa praça lá no centro de Mogi, e lá ele tem orado pelas pessoas, tem levado o evangelho, né? O inimigo se levanta várias vezes tentando humilhar ele em público, mas mesmo assim, teve um dia, acho que foi esse sábado agora, ele estava falando para mim, que ele chegou lá e orou, Senhor, Deus, hoje eu não vou sair procurando as pessoas, não vou sair falando com um com o outro, não. Manda as pessoas até mim, aquela pessoa que precisa ouvir a tua palavra, aquela pessoa que precisa de uma oração. E assim que ele chegou na praça, logo de cara veio um rapaz, um morador de rua, não era um morador de rua, ele estava morando de favor na casa de um PM lá. Mas mesmo assim, na casa não tinha água, não tinha energia, não tinha comida, não tinha nada. E meu irmão começou a conversar com aquele rapaz, aí meu irmão falou para ele, você já comeu alguma coisa hoje? Ele, não, eu não comi. Aí meu irmão levou esse rapaz para comer um lanche, né? Pagou um lanche para ele, pagou um suco lá. Rapaz, aquele homem falou para o meu irmão, olha, você não sabe quantos anos tem que eu não como um lanche. Olha, você me fez hoje muito feliz. Olha, meu irmão poderia ter falado, não, eu não vou pagar nada para esse cara, não. Ele já teve as oportunidades aí, ele poderia estar trabalhando, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, ele está aí na rua pedindo as coisas. Mas olha como é importante você pegar parte das suas finanças e abençoar alguém. Quando você investe na obra do Senhor, quando você faz isso, você dá um copo d'água, você ajuda alguém, você está fazendo para Cristo. Vai ter um dia que as pessoas vão chegar lá no céu e Jesus vai falar, aparta-te de mim, porque quando eu tive sede, você não me deu de beber, quando eu tive fome, você não me alimentou. Mas aí a pessoa vai falar para Jesus, não, quando, Senhor, que eu fiz isso? Jamais, se o Senhor tivesse me pedido, eu te dava. Mas Jesus fala, olha, você negou isso quando você deixou de fazer para os meus pequeninos. Porque muitas pessoas vão falar, não, eu vou tirar 10 reais do meu bolso para dar para aquele cara. Só que, irmãos, entenda, só dar dinheiro não resolve, se você não falar do amor de Cristo para essa pessoa. Sim, ela precisa, se ela está com fome, ela precisa do quê? Ela precisa de comida. Né? Se ela está com frio, ela precisa do quê? Ela precisa de roupa, nós estamos no inverno. Várias pessoas aí que você passa na rua, ela está descalço, com uma bermudinha, uma camiseta ali, e num frio lascado desse. Pessoas morrem no inverno porque sentem tanto frio. Né? E nós, muitas vezes, temos blusas, diversas coisas em casa que a gente nem usa mais. Não, essa blusa aqui ela já está meio surradinha, não serve para sair, não. Mas tem tanta gente que poderia ser abençoada com essa blusa, com essa calça. Né? Quantas pessoas poderiam ser abençoadas quando você fosse levar esse material para ela e falasse do amor de Cristo? Né? Se você fizesse uma oração para ela, tantas pessoas estão precisando apenas ouvir, sentar ali para que ela possa te contar a história dela, elas querem ser ouvidas, né? E só que a gente retém, a gente não, isso tem um custo, isso tem gasto, não, eu paguei caro nessa blusa, eu paguei caro nisso, eu não vou dar não. Irmãos, não retenha para você. Que Deus te abençoe cada vez mais, que as bênçãos do Senhor transbordem de tal forma na sua vida que se derramem para a vida de outras pessoas. Então, invista sim na obra do Senhor, invista em pessoas. Amém? Não deixe que o inimigo seduza o teu coração falando, não, na parte financeira não, você pode servir a Deus com tudo. Com o seu tempo, dá seu tempo na obra, leva a sua família para servir na igreja, leva os seus filhos para participar dos kids lá, faz o cursão, faz o homem ao máximo, faz a mulher única, aprende a tocar, pode até participar do louvor, um dia você pode até pregar também, mas não precisa dar dízimo, dar oferta para quê? Aí ele seduz o coração das pessoas. Então, você quer saber onde está o seu coração? É só você analisar onde mais você coloca o seu dinheiro. Aí você vai ter uma noção daquilo que você está priorizando. Não foi o que a Márcia falou lá? Né? O que você está priorizando na sua vida? É só você olhar onde que você tem investido mais. Aquilo dali é o mais importante para você. Amém? Muitos estão com o coração na casa, outros com o coração no emprego, outros com o coração na empresa, nos filhos.
E alguns até mesmo no mundo, não, eles aproveitam, não, tenho que curtir o mundão aí, festas, vou comer, vou beber, vou curtir, vou viajar, mas precisamos colocar o nosso coração em Deus, né? Precisamos fazer como Moisés. Olha, veja qual foi a resposta de Moisés a Faraó quando ele falou isso. Êxodo 10, versículo 25 e 26 diz assim: respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar, para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Se eu fosse colocar esse texto na linguagem de hoje, eu diria o seguinte: quando você for cultuar, traz também sua carteira, traz seu celular para você poder fazer um Pix, traz o seu cartão para você poder ofertar, porque você não sabe o que Deus vai te pedir aqui à noite. Por que eu estou te falando isso? Porque eu fazia isso, eu não levava carteira para a igreja não, quando era jovem. Hoje é dia de culto? Não, vou deixar a carteira aqui, porque se a carteira estiver em casa, eu vou falar, não, hoje eu não trouxe dinheiro, não vou poder ofertar. Mas isso aí era uma estratégia que eu já tinha de jovem, né? Mas graças a Deus, Deus teve misericórdia da minha vida e abriu os meus olhos. Então tem gente que faz isso hoje em dia. Não, tem gente que nem vou levar o celular, porque vai que eu estou lá, Deus toca no meu coração e eu tenho que fazer um Pix. Aí, não estou com o cartão, não estou com o dinheiro, mas dá para pegar até o Wi-Fi aqui da igreja e fazer um Pix. Não tem internet. Mas lá na igreja tem o roteador, e agora? Não tem desculpa, irmãos. Então não faça como eu já fiz muitas vezes, amém? Né? Tem pessoas que elas vão para o shopping, elas vão passear, elas vão viajar, qual a primeira coisa que ela faz? Ela pega a carteira. Olha, eu vou no mercado fazer compra, eu vou sem dinheiro? Não, já pega a carteira, já pega o celular, né? Coloca o dinheiro no bolso e vai para as compras. Mas muitas vezes nós temos feito isso. Não, vou para a igreja, não vou pegar a carteira, não. Deixa aí, que, né, pode ser que Deus me peça algo. Eu lembrei agora do meu irmão, né? Meu irmão, ele era tão apegado ao primeiro carro dele, ele teve um Fusca 68, era um Fusquinha amarelo, se eu não me engano. O pai deu de presente para ele quando ele terminou o colegial, né? O pai falou, se você se formar sem repetir ali, eu vou te dar um carro. Aí meu irmão, começou a estudar. Meu irmão era ruim de estudo, hein, gente? Vou abrir, ele está vendo pela internet lá, né? Mas é verdade, não estou mentindo, não. Meu irmão não gostava de estudar. Na verdade, nem eu gostava muito, né? Fui ter que pagar depois que me formei, fui trabalhar para pagar um estudo melhorado, né? Mas meu irmão, por causa dessa proposta do meu pai, né, essa foi uma proposta decente, irmãos. Olha, estuda que quando você se formar, você vai ganhar um carro. Mas aquele carro teve uma importância tão grande para o meu irmão, que toda vez que ele ia sair com o carro, se a gente pedisse uma carona, ele já trancava a cara. Quando o carro era do meu pai, que o pai ia sair, ele, não, deixa que eu levo, deixa que eu vou dirigindo, eu levo vocês no mercado, levo não sei o quê. Depois que ele ganhou o carro, ele não queria dar carona para mais ninguém. Sabe por quê? Porque ia sujar o carro. Quando a gente ia entrar no fusquinha dele, ele disse, tem que tirar o chinelo, tem que tirar o sapato. Por incrível que pareça, irmão, eles faziam isso com a gente, né? Na rua de casa, depois da esquina, tinha um trecho lá que era a rua de terra. E quando meu irmão lavava o carro, não podia passar por aquele trecho, porque senão ia sujar o pneu lá, ia tirar o pretinho, para você ver o nível que estava dele de adoração com o carro. Então o carro tomou o primeiro lugar do coração dele. Tudo que ele ganhava, não, vou colocar no carro, vou colocar som. Agora eu melhorei aqui, colocou uns tapetinhos bacana lá, né? Só que, irmãos, teve um dia, eu lembro até hoje, a gente estava num culto e a gente estava orando, chegou o momento da oração, aí meu irmão começa a tremer, aí meu irmão começa a chorar. O que foi, James? O que foi? E chorando, tremendo lá. Deus pediu para eu dar o carro. Foi engraçado, Deus pediu. Não foi o pastor que falou, vende o carro e dá. Não, ele começou a orar e aquilo começou a incomodar ele de tal forma que ele começou a chorar, começou a tremer. Deus, fala mesmo. E meu irmão foi e fez isso. Ele vendeu o carro. Mas Deus honrou aquela atitude do meu irmão, porque ele mostrou
que o Senhor era a prioridade no coração dele. Por mais que algo tentou seduzi-lo, né? Por mais que aquele bem, em algum momento, ocupou aquele espaço no coração dele, mas o Senhor, olha, não é esse o caminho. Eu tenho que ser prioridade na sua vida. Eu tenho o melhor para você. E passaram-se alguns meses, meu irmão conseguiu comprar um Monza. Olha, a gente saiu de um Fusca 68 para um Monza 87. Olha, era um Monza azul bonitão. Depois aquele Monza me abençoou também, mas é outra história. Deixa essa história para outro dia. Mas Deus honrou aquele sacrifício do meu irmão. E Deus teve que fazer assim como ele fez com Abraão, quando ele pediu Isaac para Abraão. Abraão não podia ter filhos, não sei se vocês lembram dessa história, né? Sara era estéril e ele já era avançado em idade, mas mesmo assim Deus deu um filho para Abraão. Só que Abraão colocou o coração dele, ele amou tanto aquele garoto, né? Que Deus, poxa, eu estou achando que Abraão está amando mais o filho do que a mim. E chegou um momento que Deus pediu o filho para Abraão. Mas em momento algum Abraão falou, não vou dar. Ele confiou. E no momento certo, Deus preparou a oferta, né? E Deus abençoou Abraão de tal forma que hoje nós vemos, né, Abraão, pai de multidões, pai das nações. Né? Assim como Deus abençoou Abraão, assim como Deus abençoou o meu irmão, que Deus te abençoe também. Coloque o seu coração no Senhor, coloque o seu coração na obra dele e invista nessa obra. Não deixe que o inimigo fique tentando te enganar, falando, não, o dinheiro é prioridade na sua vida. Nós cristãos, nós temos que ser fiéis. Cristãos fiéis são cristãos prósperos que adoram ao Senhor também com as suas ofertas. Amém? Então, quando você vir ao culto, venha preparado. Não, olha, eu estou levando a minha carteira aqui, mas eu não vou levar só a nota de 5, não. Tem gente que deixa as notas altas. Não, vou levar só a nota de 2, no máximo uma nota de 10 ali, que daí quando ele abrir, ó, tem de 2, tem de 5. Não, vou pegar de 10. Né? Irmãos, não se preocupe com o valor. Se preocupe com aquilo que Deus colocar no seu coração. Eu programo as minhas ofertas mensalmente. Então eu recebo, já tiro meu dízimo, já me organizo. Para que todo culto que eu venha, eu possa ofertar um valor ao Senhor. Já coloquei, ó, o mínimo que eu vou dar no meu culto é esse valor. Mas tem dias que a gente está aqui, ó, e Deus fala, ó, aquele dia você foi lá no rodízio japonês, né? Irmãos, rodízio japonês é bom. Mas é caro, meu Deus do céu. E que Deus nos abençoe para que possamos ir mais vezes, né? Mas mesmo assim é caro. E tem dias que Deus fala, olha, oferta um rodízio para mim. Oferta o valor daquele rodízio. Tem hora que a gente vê isso. Ô Senhor, mas um rodízio japonês? Né? Mas é um rodízio japonês que o Senhor quer, uma churrascaria lá, o valor que você gasta no fim de semana com a família. Por que você não pode fazer isso pelo Senhor? Por que você não pode fazer isso pela obra dele? Então mostre ao Senhor que você ama a obra dele e diga não a Faraó, não aceite essa proposta indecente em sua vida. E para concluir, irmãos, assim como o filme Proposta Indecente, né, você precisa decidir se você vai ceder às tramas de Faraó, às tramas do maligno, ou se você vai permanecer firme na sua liberdade com o Senhor, na sua liberdade do Egito e das garras de Faraó. São 4 propostas que nós precisamos nos posicionar. A primeira, sirva a Deus, mas não saia do Egito. A segunda, sirva a Deus, mas não vá muito longe, não se envolva muito na obra. Sirva a Deus, mas não leve as crianças com você, não invista na próxima geração. Sirva a Deus, mas não envolva os seus bens. Continue adorando o seu carro, continue idolatrando a sua empresa. Então hoje você tem que se posicionar sobre essas 4 propostas aí que o mundo, que o Faraó tem feito para você. Se você aceitar apenas uma dessas propostas, você nunca sairá das garras de Faraó. Por isso hoje você precisa se posicionar. Abandone o Egito. Não aceite, não é possível servir a Deus e permanecer no mundo. Saia completamente do Egito. Vá fundo no seu relacionamento com o Senhor. Com Deus é tudo ou é nada, não seja morno.
Lembra lá em Apocalipse fala, que você seja frio ou quente. Se você for morno, eu vomitar-te-ei. Então, seja quente no Senhor. Nem passe pela sua cabeça a ideia de ser frio ou morno. Não, seja quente. Tenha um relacionamento profundo com o Senhor. Comece a ministrar sobre a sua família, sobre os seus filhos, invista neles, invista que eles estejam aqui na obra do Senhor, que eles cresçam ouvindo a palavra do Senhor, para que quando for grande, de forma alguma, eles se desviem deste caminho. Isso é promessa do Senhor. Cuide, eduque seus filhos na palavra do Senhor. E por último, sirva ao Senhor com seus bens. Lembre, onde estiver o teu tesouro, ali também estará o seu coração. Que o seu tesouro esteja no Senhor. Amém? Que o seu tesouro esteja na obra, que você sinta alegria em contribuir, que você sinta prazer em ofertar, em dizimar. Irmãos, não traga qualquer oferta, não oferte de qualquer jeito, mas dê uma oferta que honre ao Senhor, dê uma oferta proporcional ao que o Senhor tem feito na sua vida. Se Ele tem te abençoado, se Ele tem te prosperado, oferte dessa maneira também. Invista o seu coração, invista aquilo que você tem de melhor no reino do Senhor. Amém? Eu gostaria de convidar para você ficar em pé agora. Nós vamos falar com o Senhor, nós vamos orar. E saiba que Faraó vai continuar fazendo propostas para vocês, propostas indecentes, mas depende de você acatar ou falar não. Fala, dá um basta, chega, eu não aceito essa proposta em minha vida. Deus tem o melhor para mim. Deus quer te tirar do Egito, Deus quer tirar da escravidão de Faraó, Deus quer tirar do cativeiro. Amém? Mas depende de você falar não. Mais convém agradar ao Senhor do que agradar o mundo. Amém? Então vamos falar com o Senhor nesta hora. Peça para o Senhor abrir os seus olhos. Peça para que Deus te mostre quais são as propostas que você tem recebido no seu trabalho, quais são as propostas que você tem recebido na faculdade, na roda de amigos, quais são as propostas que o inimigo tem lançado sobre você, com que ele tem tentado seduzir o seu coração. Fala para Deus. Pai, me dá força. Senhor, me dá discernimento para entender que isso não vem do Senhor. Dê sabedoria para tomar a decisão correta. Dê-me sabedoria, Pai, para fazer aquilo que for melhor para mim, para aquilo que for melhor para minha família, para aquilo que for melhor para a tua obra. Então, neste momento, abre a sua boca, fala com o Senhor agora. Deus, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, Senhor, que clama por sabedoria, que clama pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus, aqui está um povo que quer mais de ti, um povo que quer ser liberto, Senhor, quer ser liberto da escravidão do pecado, quer ser liberto do vício, Senhor, quer ser liberto do amor ao dinheiro, quer ser liberto do amor às coisas do mundo. Senhor, em nome de Jesus, abra os olhos espirituais. Senhor, liberta, Senhor, em nome de Jesus, a tua igreja. Deus, quebra, Senhor, todas as correntes, todas as amarras, que toda a proposta indecente que a tua igreja tem recebido, que eles possam se posicionar em nome de Jesus e falar não. Eu não negocio com o pecado, eu não vou negociar a minha santidade. O meu coração, Senhor, é teu. O Senhor é o primeiro lugar, o Senhor tem o primeiro lugar em minha vida. O meu tempo é para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a tua igreja não negocie, Senhor, com festas, com o mundo, com os prazeres da carne, mas, Senhor, acate, Senhor, a tua palavra, que a tua igreja viva em santidade, viva em novidade de vida com o Senhor, porque o Senhor tem o melhor para cada um aqui. Deus, em nome de Jesus, faz a tua obra na vida de cada um desses meus irmãos. Deus, supre as necessidades da tua igreja, Pai, em nome de Jesus, para que nada lhe falte, para que o inimigo não tente
fazer com que eles coloquem o coração deles nas coisas erradas. Deus, em nome de Jesus, traz a provisão financeira, traz a bênção, Senhor, traz promoções, Senhor, abre portas de emprego para a Tua igreja, que a Tua igreja venha prosperar, Senhor, que a Tua igreja venha crescer cada vez mais. Deus, nós oramos pelo projeto Kids, que nossa igreja continue investindo cada vez mais nessa geração, Deus, que vai nos suceder, que vai continuar levando a Tua palavra, que vai impactar a nossa cidade, que vai impactar o nosso país, Deus, em nome de Jesus, e que nossas crianças possam aprender, Senhor, a discernir o certo do errado, Senhor, a crescer de acordo com a Tua palavra, assim como Jesus crescia em conhecimento, em graça, em estatura, que os nossos jovens, que as nossas crianças também cresçam assim, cresçam, Senhor, em graça, em conhecimento da Tua palavra também. Deus, em nome de Jesus, eu declaro uma igreja santa, Pai, eu declaro uma igreja abençoada, eu declaro um povo escolhido do Senhor, nós somos geração eleita, nação santa, Pai, em nome de Jesus, e nós não vamos negociar com o pecado, nós não vamos nos render às propostas do inimigo, Pai, em nome de Jesus, eu declaro que nós vamos viver em liberdade, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos louvar ao Senhor, amém.